O Judiciário Mineiro conta a partir deste ano com mais 70 juízes e juízas para o desafio cotidiano de fazer justiça. Como foi a preparação deles para o ingresso na carreira? Que desafios esperam por eles nas comarcas do interior mineiro? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um dos novatos, o juiz Matheus Moura Matias Miranda, que já assumiu a primeira comarca, Águas Formosas, no Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais, a 610 quilômetros de Belo Horizonte. Antes de ser magistrado, ele foi assessor de juiz de primeira instância em Ouro Preto, Contagem, foi juiz leigo em Santa Luzia, advogado e, além de ser também coautor do livro Cartografia da Justiça no Brasil. Doutor Matheus, então, obrigado pela presença, prazer receber aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer, Orion, muito obrigado pelo convite, fico feliz em poder participar do programa. Nós também. E o senhor também sabe que nós temos os quadros Pensamento Universitário, que não teremos hoje exatamente porque os estudantes ainda não voltaram das férias, mas teremos o Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Matheus, qual que é a sensação do desafio de ser o único juiz em Águas Formosas, uma comarca com quase 20 mil pessoas? Então, Orion, é um misto de alegria pela conquista do objetivo, de anos de estudo, de sonho envolvidos, e ao mesmo tempo é um misto de ansiedade também, já que a gente se depara, mesmo com tanto estudo, curso de formação inicial, quando a gente chega, a gente se depara com um universo que se descortina com muitos desafios. Apesar do pouco tempo, você assumiu agora recentemente, 2 meses talvez, não é isso? Exato. Quais são os desafios? Você já conseguiu entender, compreender a região? Quais são os principais desafios da justiça nessa região? Essa região, antes mesmo de ser designado, eu já vinha estudando, porque é uma região que eu tenho interesse de conhecer e aprofundar a experiência. Ela tem, assim, algumas características regionais muito peculiares, e isso naturalmente reflete no Poder Judiciário. Já pude perceber, por exemplo, que há uma riqueza cultural, uma variação cultural muito grande, que é até o reflexo do próprio Brasil. Então lá nós temos, por exemplo, 2 aldeias indígenas com cerca de 1.500 índios, aldeia que ainda fala sua própria língua. Embora a maioria das causas dos indígenas vão para a Justiça Federal, há inúmeros processos individuais na Justiça. Isso demanda de nós, juízes, uma atenção. Além de comunidades quilombolas, ribeirinhas e várias outras comunidades tradicionais que fazem do judiciário um judiciário específico naquela localidade. E bem amplo, né? Agora, além de lidar com essas demandas, o senhor também tem funções administrativas, né? Como único juiz, o senhor tem que gerenciar o fórum e os servidores. É verdade. E, então, além do papel jurisdicional, que é o principal, judicante, há também que se observar o papel do magistrado contemporâneo na gestão de pessoas, quer dizer, dos servidores, que são muitos, estagiários, colaboradores terceirizados, além também da fiscalização dos cartórios extrajudiciais, cartórios de notas, cartórios de pessoas jurídicas, pessoas naturais, todos esses cartórios também ficam sob a fiscalização do juiz, que no caso só tem um, né? E qual que é o perfil dessas demandas mais constantes lá? Criminalidade é um problema ou não? Infelizmente, a criminalidade é um problema na região. E uma das causas dessa criminalidade é justamente a ausência do Estado. Então, por exemplo, durante o ano de 2019, infelizmente a comarca não ficou com juiz fixo, nem promotor, nem delegado. Então, você imagina uma comarca dessa extensão territorial e populacional ficar durante um ano inteiro sem a presença de nenhuma das 3 autoridades mais importantes na seara criminal. Quer dizer que a ausência do Estado geralmente contribui para esse aumento da pobreza, aumento da insegurança. Sem dúvida. Porque vem do Estado, né? Vem Exatamente. Do Estado, né? A questão da educação, da saúde, vem do Estado, da justiça também, não é isso? Concordo plenamente. Né? Agora, o senhor está pronto, preparado, né? Estudou, fez o concurso, passou até bem aprovado, fez também depois o curso na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a IGF aqui do Tribunal. Quando tem alguma dúvida, alguma dificuldade, como é que o senhor age diante de um problema lá em Águas Formosas? Olha, na verdade, a gente se prepara durante vários anos na teoria, no conhecimento intelectual. Mas a gente percebe durante o curso de formação e no início da carreira que o conhecimento intelectual ele não é suficiente. Há que se pensar também na experiência, na questão da sensibilidade do magistrado. Então, ainda que nós tenhamos uma boa bagagem intelectualmente falando, é óbvio que no dia a dia teremos muitas dificuldades que os livros por si só não resolverão.
Para isso, eu tenho consultado muitos amigos e colegas magistrados que se dispõem a todo momento a tirar dúvidas, a propor sugestões, para que nós estejamos não apenas isolados, mas em uma rede que faz uma sustentação para a atuação do juiz. E não basta para fazer uma boa decisão, uma boa sentença, apenas o conhecimento dos livros e das leis. É importante conhecer também a realidade local. Sem dúvida, eu penso dessa forma, porque o conhecimento intelectual ele é importante no que diz respeito à interpretação jurídica. A interpretação jurídica, essa sim, demanda uma racionalidade, que é uma conquista da modernidade, que gera uma igualdade de soluções jurídicas. Então, para se analisar o ordenamento jurídico, há que se falar em uma racionalidade. No entanto, a análise dos fatos que vão ser subsumidos a essa ordem jurídica, esses fatos demandam do juiz uma sensibilidade, porque a realidade de uma comarca não é a mesma da outra. Então, a linguagem é diferente, os costumes são diferentes, a forma de se expressar, de agir, varia de acordo com a região do nosso rico estado. Então, uma mesma demanda que é processada, os fatos dela, no interior de Minas, não é a mesma realidade da capital, por exemplo. E sentença vem do latim sentir, né? Que é importante, então, compreender o que se passa com essas pessoas, tentar ficar no lugar delas também, para tomar uma boa decisão. Doutor Matheus, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre essa formação inicial do juiz, que dessa vez, pelo menos nesse curso que o senhor participou, pela primeira vez, a Escola Judicial incluiu alguns temas ali, mais da área humanas, para poder, então, dar esse crescimento, esse aperfeiçoamento na atividade do juiz. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos conversando sobre os novos juízes e juízas que ingressaram no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir deste ano. São 70. Um deles, o novato aqui também, juiz Matheus Moura Matias Miranda, que assumiu a primeira comarca dele, Águas Formosas, no Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais, a 610 quilômetros de Belo Horizonte, é o nosso entrevistado de hoje. Doutor Matheus, eu deixei para o senhor uma questão então, no bloco anterior a respeito dessa formação. Dessa vez, o curso da Escola Judicial do Tribunal aqui de Minas Gerais ampliou suas disciplinas e buscou mais uma base humanística. Qual foi a contribuição que isso trouxe e a importância disso para a formação inicial dos juízes? O que nós pudemos perceber é que houve um empenho muito grande por parte da Escola Judicial de justamente preparar o magistrado para todos aqueles desafios que ele vai se deparar, sobre os quais nós, inclusive, já falamos. Então, o que a gente observa é que houve, por exemplo, aulas sobre gestão de pessoas, gestão de processos, aulas sobre a importância da literatura para o magistrado, a importância da interdisciplinaridade como forma de alcançar o conhecimento jurídico. Além disso, também fomos graciados com a visita a uma unidade da APAC, que é um sistema alternativo de cumprimento da pena. Tivemos também um teatro em que foi exposta a situação da mulher no encarceramento. É um teatro chamado Banho de Sol, a peça. Então, assim, foram várias as formas de conhecimento que não são apenas intelectualmente falando, o conhecimento teórico. E como é que deve ser esse relacionamento do magistrado, da magistrada com as partes, com o cidadão, com os advogados, o Ministério Público, os membros do Ministério Público, também com os funcionários do fórum? Como é que essa relação deve se guiar? Porque a cultura mais antiga que nós temos é que o juiz mantém-se distante de todos. Como é que é isso agora? Isso foi objeto de tratamento no curso, e a orientação é que a gente trate todos com urbanidade, com acesso democrático, no sentido de atender as partes, os advogados, claro que sempre com critérios, para que não se atrapalhe o andamento do trabalho, mas o tratamento deve ser igualitário, tratar todos com a qualidade que um serviço público exige, que é justamente ter aquela alegria e satisfação de poder atender a cada um que procure a justiça. O senhor tem lá uma novidade, que é o relacionamento também na comarca de índios, né? Como é que é esse relacionamento, às vezes culturas diferentes, línguas diferentes, como é que o senhor lida com isso?
Justamente esse também é um tema que me preocupa, né? Eu estou lá em cerca de 2 meses, ainda é cedo para saber avaliar como vou fazer, mas é uma preocupação que se tem que ter, porque há inúmeros processos individuais envolvendo os índios na justiça comum, como, por exemplo, quando eles são vítimas de crimes comuns ou mesmo autores de crimes. Há também demandas contra instituições financeiras. Todas essas exigem do magistrado e do Poder Judiciário uma atenção porque eles não falam português. Então imagina como que um juiz que só fala português vai lidar com uma parte cuja língua é uma língua de matriz nacional, já que eles são anteriores à chegada dos portugueses, mas que eu não tenho conhecimento. Então é preciso se pensar no intérprete e na forma de fazer esse diálogo com essa comunidade. Existem muitas demandas deles lá na região? Existem. Não só existem demandas já propostas, como a notícia, tive uma reunião com a FUNAI, a notícia de que há muita demanda represada. O que isso significa? Demandas que existem concretamente, mas estão reprimidas e não chegam ao judiciário. De modo que é possível pensar em projetos de justiça itinerante que levem para essas comunidades isoladas e ainda distanciadas do judiciário a oportunidade, caso queiram, de propor demandas. E a questão da credibilidade, da confiança, eles dedicam a mesma confiança que o restante dos jurisdicionados dedica aí à justiça? Olha, isso é uma questão que deve ser aprofundada. O que eu observo, isso não apenas em relação aos indígenas, no entorno, as impressões iniciais que eu tive é que a população no todo, ela tem uma certa descrença, infelizmente, no judiciário local, tendo em vista a ausência de juízes constantes, assim. Então, o último juiz que esteve foi em 2018, quer dizer, ficou praticamente 1 ano sem a presença de um juiz, apenas um juiz cooperador que muito se esforçou para resolver questões urgentes, mas que não dava andamento em tudo porque não era da comarca. E isso, ao longo dos últimos 10 anos, se repetia. Então, nos últimos 10 anos, houve longos períodos sem juízes e juízes que ficaram pouco tempo. Isso gera para a população como um todo, não apenas os indígenas, uma certa descrença. E além das questões sociais novas, também a sociedade tem constantes mudanças. É preciso acompanhar esse ritmo, essa mudança, né? Certamente. Agora, doutor Matheus, a jornada é longa, sabemos disso, muito trabalho espera para o senhor lá, mas a carreira permite a dedicação e o aperfeiçoamento constante, né? Esse aperfeiçoamento contínuo, ele é muito importante e a Escola Desembargador Edésio Fernandes, ela justamente está ali para fazer esses cursos de continuação. Então, o magistrado em vitaliciamento, que é o magistrado que acabou de entrar, ele fica durante 2 anos sob a orientação da Escola Judicial para que ele possa se aprimorar. E há, inclusive, um juiz orientador para cada magistrado que vai acompanhar e tirar dúvidas, fazer reuniões semanais via WhatsApp e outras redes sociais e também presenciais para que acompanhe esse juiz durante esse início e ele vá se aperfeiçoando e superando os desafios que lhe apresentarem. Para chegar aí, para ingressar na magistratura, o senhor passou por um concurso, né, que teve mais de 14 mil concorrentes. Venceu esse primeiro desafio, não é verdade? Como é que foi essa preparação para o senhor aí lidar com essa situação de 14 mil concorrentes numa magistratura que é tida e é vida aí em todo o Brasil como uma das mais preparadas, mais qualificadas, né? A aprovação, Orion, ela é fruto de um esforço, e eu digo isso não em relação a mim apenas, mas a todos os colegas, de anos de estudo, de muita disciplina, de muita persistência. A gente às vezes observa que a vitória é a que chama a atenção, mas todos nós passamos, e é importante que o telespectador saiba, passamos por várias derrotas para chegarmos até aqui. Então, o que nos fez chegar foi não termos desistido quando as derrotas vieram. E aí, não ter desistido nos permitiu chegar nessa vitória, que foi, então, como eu disse, resultado de anos de estudo. E o objetivo final do tribunal foi aí, enfrentar essa carga processual, né, constante, cada vez crescente também no Estado, ampliando agora com mais 70 juízes e juízas, né? Sim, e o aumento de juízes vem justamente para atender esse aumento da demanda e além de nós 70, haverá agora uma nova turma que vai entrar em fevereiro, que vão ser os restantes daqueles que foram aprovados no último concurso para trazer mais força ainda para o tribunal. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente desse desafio aí. O que é mais fácil, julgar ou administrar a justiça? A gente volta em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre os novos juízes e juízas que ingressaram no Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir deste ano. São 70. Um deles está aqui conosco, é o juiz Matheus Moura Matias Miranda, que assumiu sua primeira comarca em Águas Famosas, no Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais, a 610 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor Matheus, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse desafio entre julgar, que é um papel específico do técnico, do magistrado, e a questão de administrar. Qual que é o mais desafiante? É difícil a gente pensar em qual que seria a mais difícil, porque ambos exigem muitas competências do juiz e o constante aprimoramento sobre o qual nós falávamos. No âmbito do julgamento, a dificuldade ela é sempre aquela de decidir, que o próprio nome já mostra, né, a etimologia da palavra, cisão, decisão. Há sempre uma cisão entre de um lado e de outro. E esse ato de decidir, ele é sempre muito difícil, justamente porque ele vai cindir alguma realidade. Então, o julgar é muito difícil e a gestão de pessoas também é outro universo muito rico e desafiador, porque o ser humano ele é muito complexo e variável. Então, você não tem nenhum tipo de controle sobre as pessoas. Ao contrário, deve-se ter uma liderança que permita que cada pessoa desenvolva suas próprias potencialidades. E hoje existe uma modalidade de justiça também que facilita esse trabalho do magistrado, da magistrada, quando ele permite buscar a conciliação, o entendimento entre as duas partes, né? Essa cultura da conciliação, ela tem sido trabalhada em nível nacional e ela é importante porque ela acaba com aquela cultura do litígio e, sem dúvida, ela vem facilitar a solução de um problema, já que quando ela é consensual, a tendência é que a solução ela permaneça vigorosa pelo tempo dela. Agora, doutor Matheus, é a questão das pressões, né? Só de lidar com os poderes, o poder político, o poder econômico, o poder do crime, né? Como é que o senhor lida com esses poderes, essas pressões? Algumas são legítimas, outras não, mas todo mundo tem seus interesses. Como é que arbitra isso? Durante o curso de formação inicial, Orion e telespectadores, nós fomos muito bem orientados pelo tribunal de manter essa distância dos poderes estabelecidos, democraticamente eleitos, porque o nosso poder do poder judiciário, ele não é um poder que deve se relacionar em termos de população. Ele em outras palavras, ele é contra-majoritário em sua essência. Ele está ali para cumprir o seu papel constitucional. Então, a orientação que nos é dada é aquela de evitar o contato nesse seio político e, em relação à criminalidade, da mesma forma, ter na descrição, exercer o seu papel com educação e com o primor necessários, porque o resto a sociedade vai interpretar que é o papel que a Constituição exige de nós. Muito bem. Eu vou fazer um novo intervalo, uma interrupção rápida da nossa entrevista, pedindo ao senhor agora para fazer indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Então, Orion, eu separei aqui o livro Cartografia da Justiça no Brasil, sobre o qual a gente até foi mencionado no início. E esse livro ele é fruto de uma pesquisa do Observatório da Justiça Brasileira, que é sediado na Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, do qual eu tive oportunidade de participar. Nessa pesquisa é interessante porque traz um elemento interdisciplinar para a análise do Poder Judiciário, que é a cartografia. A cartografia que foi utilizada aqui no livro, ela coloca a distribuição da justiça em mapas para analisar como é que essa justiça tem se comportado territorialmente. Para tanto, foi feito um estudo não apenas no estado de Minas Gerais, como em vários outros estados da federação, em que se concluiu diversos aspectos semelhantes, embora a vastidão do nosso território nacional. E qual foi essa conclusão? Você chegou no caso de Minas Gerais, por exemplo? Uma das conclusões que eu acho que é interessante de ser trabalhada, e por isso a recomendação da leitura, é que quando se pega o território de Minas Gerais e se distribui as comarcas pelo IDH, ou seja, localizações onde há IDH baixo, alto e médio. Pobreza também, né? Que é um critério de medir essa pobreza. A gente observa que onde há alto IDH, há maior presença do sistema de justiça. E aí, sistema de justiça compreende o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas as instituições que compõem esse sistema. E onde há o IDH baixo, infelizmente, reflete também a ausência desses órgãos importantes.
E aí é uma conclusão que se chegou que é uma através desses contradição do mapas. Estado nesse sentido, né? E é uma contradição. E aí a gente pode chegar num outro conceito que o livro trabalha, que é o conceito de demanda reprimida. Ou seja, há nessas localidades em que o IDH é baixo, uma demanda reprimida em razão da própria ausência do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria naquela localidade, que é o exemplo que eu citei de Águas Formosas. Além da pobreza e outros resultados, consequências de efeito dessa ausência do Estado, tem outro efeito colateral que alguém ocupa esse espaço desse poder. Daí coronelismo e outras, né, derivações de poderes locais não constituídos, né? É interessante porque a ausência do Estado ela não faz com que haja um vácuo. Alguém vai ocupar esse espaço, eu concordo, e esse espaço ele vai ser ocupado, na maioria das vezes, por instituições informais que não vão, obviamente, respeitar o ordenamento jurídico, porque elas são, muitas vezes, paraestatais e, às vezes, até contra o Estado. Entendi. E até para compensar isso, né, a tecnologia vem reforçar e ajudar nesse sentido. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais está implantando essa ferramenta, que eu acho que é importante para ajudar todos a trabalhar nesse sentido, que é o processo judicial eletrônico. Já chegou lá em Águas Formosas? Sim, o processo judicial eletrônico ele chegou em Águas Formosas em agosto do ano passado e atualmente todas as comarcas do estado elas já contam com o PJE, que é o processo eletrônico. E quais foram as áreas beneficiadas? Até o momento, são as áreas do processo civil, da justiça comum e também do juizado especial. Em breve, também o tribunal levará para a seara criminal esse projeto. E isso é importante que permite, por exemplo, que aquela comarca que não tem um juiz permanente, esse processo eletrônico facilita com que juízes de outras áreas, de outras regiões, ajudem nesse sentido a dirimir esses conflitos. Essa é uma ideia interessante de aproveitamento do sistema eletrônico para que se possa, naquelas comarcas com maior difícil acesso e difícil provimento, outros juízes auxiliem no julgamento das causas, sem dúvida. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Matheus Moura Matias Miranda, que já assumiu sua primeira comarca em Águas Formosas, no Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais, a 610 quilômetros de Belo Horizonte. E falamos aí sobre os desafios. Ele que é um desses 70 juízes novos aí em Minas Gerais que vão ter o desafio cotidiano de fazer justiça. Doutor Matheus, obrigado pela presença, pela entrevista, sucesso na nova missão que você tem lá, parabéns pela conquista e obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.